né? Então essa é a aula, é a apresentação. Eu já vou começar aqui. Tudo o que eu vou comentar tem na prova. Tudo. Não vou deixar nada de fora. Então, esse aí é um mapa que vocês estão observando. É um mapa da Europa. Mais precisamente, onde está a parte colorida, é o Império Romano. Império Romano, que nós estudamos. Então, ali tem uma parte do Império Romano, é o Império Romano do Oriente, porque o Império Romano se tornou tão grande que ele foi dividido, né? Império Romano do Oriente, Leste e do Ocidente. O que eu estou mostrando aí é o Império Romano do Oriente. Então, olha o tamanho só desse outro império. Aonde está circulado lá é a cidade de Constantinopla. Constantinopla é uma cidade que foi tomada pelos turcos em 1453. Essa cidade, antes de ser ocupada pelos turcos, ela era chamada de Bizâncio. Então, por que Bizâncio? Do Império Bizantino. Constantinopla foi em homenagem ao imperador romano Constantino. Então, essa cidade, ela era Bizâncio, e quando o Império Romano foi dividido em Oriente e Ocidente, ela deixou de ser Bizâncio e passou a se chamar Constantinopla, e até hoje é uma cidade que está lá, inclusive a capital da Turquia, né? Essa cidade, inclusive, tem uma ligação com a história do Brasil. Quando a gente estuda lá o processo da chegada dos europeus aqui à América, nós vamos perceber que os europeus procuravam outro caminho para chegar às Índias. Por que outro caminho? Porque esse caminho que passava por Constantinopla foi proibido pelos turcos. Eles cobravam muito, vamos dizer assim, como se fosse um pedágio, né, para passar por ali. Então, essa cidade, Constantinopla, recebia o nome de Bizâncio. Durante o Império Romano também, nós tivemos um decreto que foi assinado, né, por um imperador, que instituiu a religião católica, o cristianismo, como uma religião oficial no Império Romano. Então, esse documento ele foi assinado em Tessalônica. Então, por isso que se passou a se chamar Tratado de Tessalônica. O que significa isso? É o tratado que introduziu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, olha o que diz esse tratado. Todos os povos sobre os quais exercemos regência bondosa e moderada devem converter-se à religião comunicada aos romanos pelo divino apóstolo Pedro, e claramente professada pelo pontífice Damásio, como também pelo bispo Pedro de Alexandria. Isso significa que nós, segundo a indicação apostólica e a doutrina evangélica, cremos numa divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em igual majestade e em santa santidade. Em síntese, o Tratado da Tessalônica introduziu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? A queda do Império Romano fez com que a Europa mudasse, né? Então, eu gostaria de trabalhar com vocês primeiro sobre isso aqui, ó, sobre os povos bárbaros, né? Tem essa questão lá na prova. Quem eram os povos bárbaros? Então vamos, desculpa aí, caiu meu celular. Então vamos lá. Olha esse mapa aqui. Esse mapa aqui é do Império Romano, onde está a cor laranjada, todo o Império Romano. Quem é que vivia aqui eram considerados cristãos, porque tinha que se converter à religião católica, e também eram, ao mesmo tempo, povos romanos, né, que está agrupado aqui, não só os romanos, como também os gregos, né? Os gregos faziam parte, integravam esse Império Romano. Bom, quem não morava dentro desse império era chamado de povos bárbaros. Por quê? Não era romano, não falava latim ou grego e também não eram cristãos. Então, observa quantas linhas ali que estão saindo os povos e invadindo o Império Romano. Então, esses povos eram chamados de bárbaros. Agora sim a gente volta aqui, ó.
A palavra bárbaro significa não grego, não romano. Os bárbaros eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano. Entre eles os francos, os lombardos, os hunos, os visigodos, os vikings, os ostrogodos. Cada povo possuía política e organização social própria. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no Thor. Tem aquele filme, Thor, aquele herói, super-herói com um martelo, né? Na verdade, o Thor, ele não era um super-herói na Idade Média, ele era considerado um deus dos povos bárbaros, né? Então, nós temos, né, esse exemplo para dar dos povos bárbaros. Então, os povos bárbaros, eles invadiram o Império Romano. Eles invadiram o Império Romano, vão criar uma nova forma de viver, que é o feudalismo, o sistema feudal. Isso vai mudar radicalmente a Europa, né? Vai modificar aí em grande. Aqui nós temos uma imagem dos povos bárbaros, que eram povos guerreiros e tal, né? Também durante o Império Romano foi instituído o direito romano. O que é o direito romano? Hoje tem muitas palavras ali que nós comentamos que são palavras de origem romana. Por exemplo, fórum, direito, são palavras de origem romana, né? A palavra justiça vem do latim jus, e significa direito, equidade. Para os romanos era algo que despertava muito interesse, pois desde cedo as crianças recebiam noções de direito e eram orientados a obedecer às leis. É igual criança e adolescente, não existe o estatuto da criança e do adolescente, que prevê direitos, que prevê os seus deveres. Então, esse tipo de direito já era discutido lá no Império Romano. Nós pegamos muito do direito que existe hoje lá no Império Romano, né? Até o período republicano, o direito romano era fundamentado em leis orais, baseadas nos costumes. A lei das 12 tábuas é um exemplo dessa fundamentação jurídica. Olha o que era a lei das 12 tábuas. Na verdade, é uma lei que a gente utiliza até os dias atuais, né? Então, nós temos a lei das 12 tábuas, o direito público, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal. Nós temos aqui no nosso sistema de justiça todos esses direitos, certo? Então, veja como é importante o direito romano. Voltando um pouco, então, agora, que a partir do momento que os povos bárbaros invadiram a Europa, o Império Romano, instituiu-se um sistema chamado sistema feudal. As cidades na Europa praticamente desapareceram e as pessoas que viviam nas cidades fugiram para o campo. E no campo foram trabalhar aonde? Nas lavouras ou nas propriedades que eram chamados de feudos. Aqui eu tenho um desenho, né, do que significa um feudo. Então, aqui ao centro, observa o castelo feudal, onde vivia a nobreza, o senhor feudal. Tinha um rio que protegia, né? E na parte de fora, na parte periférica, havia então as lavouras, a gente vai ver essa divisão, e também os trabalhadores, que eram os servos. Olha que palavra diferente, servos. Uma palavra muito utilizada, uma relação de trabalho que se construiu durante a Idade Média, onde os trabalhadores não recebiam salário. Ah, professor, mas então eles eram escravos? Também não eram escravizados. Mas então eles faziam o quê? Eles trabalhavam em troca de terra, em troca de alimento, em troca de comida, né? Veja aqui, por exemplo, como era dividido um feudo. O outro desenho, lá em cima, você vê o castelo feudal. O castelo feudal ficava na parte mais alta do feudo, exatamente para que tivesse uma visão de toda a propriedade, para evitar que ela fosse invadida, né, por outros povos. O manso senhorial, onde era a propriedade produzia para o senhor feudal. O manso servil, onde as propriedades eram para os servos plantar, para eles sobreviverem. E o manso comunal, que era o manso comum a todos, que todos podiam se aproveitar desse espaço, né? Então, dentro desse sistema, observa que era tudo, os feudos tinham esse sistema, essa forma de viver. Então, tem uma questão sobre o sistema feudal,
para ser respondida lá na avaliação, né? É bom deixar assim bem claro. Na sociedade feudal surgiram várias classes sociais. De cima para baixo, o senhor feudal, que era o dono dos feudos, o clero, que era a igreja, depois os nobres e guerreiros, e lá embaixo, quem é que sustentava com o trabalho tudo isso? Claro, quem sustentava tudo isso eram os servos. Então, servo era escravo? Não. Servo era um trabalhador que recebia salário? Não. Servia ao senhor. Nessa questão da sociedade feudal, nenhum dessas classes podia subir ou descer. Quem era servo, morria servo. Quem era nobre, morria nobre. Diferente da sociedade de hoje. Uma pessoa que é pobre significa que ela possa ficar pobre o resto da vida. Se ela se estudar, dedicar, trabalhar, ela consegue ascender essa classe social. Então, hoje é diferente. Naquela época, não. Quem nascia servo, morria servo. Dificilmente um nobre poderia se casar com um servo, né? Então, na aula que nós vimos, os conteúdos são esses. Eu vou passar agora para a prova para a gente finalizar essa parte, então, né? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a apresentação. Deixa eu pegar lá agora a prova de vocês, né? Então, vamos lá. Compartilhando com vocês. Vamos lá. Essa é a prova. Deixa eu abrir. Isso. Então, vejam que todas as questões agora eu trabalhei de uma forma no conteúdo. Ó. Sobre a Europa feudal, podemos afirmar que a sociedade feudal surge com a formação dos reinos germânicos. Lembra que eu comentei? Reinos germânicos eram os povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Né? Na sociedade não havia grupos sociais? Nós acabamos de ver que havia. Né? Os nobres eram os menos favorecidos? Não, os nobres eram os mais poderosos. O clero não representava a igreja. Então veja aqui, aquilo que eu trabalhei, aqui está bem claro. Como é que se formou essa sociedade feudal? A próxima questão é sobre a divisão social em Roma. Acho que eu não comentei isso, né? Mas na sociedade romana existia a escravidão. A escravidão existia. Só que era uma escravidão muito diferente dessa que nós tivemos, por exemplo, na história do Brasil. Nessa escravidão aqui, os escravos, eles conseguiam comprar a sua liberdade, com o tempo, poderiam tornar-se libertos, né? Então era diferente da forma que a gente conhecia. O documento assinado por Teodósio em 380, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, estudamos isso agora há pouco, aquela revisão. Como é que o cristianismo, a Igreja Católica, tornou-se a Igreja Oficial do Império Romano. Escreva sobre a importância do direito para os romanos. O surgimento do direito, eles já debatiam, as crianças estudavam, e muito daquele direito romano é aplicado no nosso direito. Então, você pode fazer um texto em cima disso. Né? Quem eram os povos bárbaros? Lembra do mapa? Quem vivia dentro do Império Romano? Quem era cristão? Quem falava latim ou grego? Esses eram os romanos. Fora isso, eram quem? Os bárbaros. Você vai assinalar ali a resposta que mais se aproxima disso. A outra questão, como é que se chamava a cidade antes de ser Constantinopla? Eu comentei com vocês, ela mudou de nome, ela tinha um nome, desses nomes que eu comentei na aula, qual era? Aqui descrever sobre o sistema feudal, lembra da propriedade, como era dividida, quem era o dono dos feudos, quem trabalhava, né? Você vai descrever um texto sobre isso. Bom, antes de finalizar, deixa eu só pegar aqui uma parte que eu acho que eu considero assim, importante para vocês. Tá? Deixa eu só pegar aqui para compartilhar com vocês. Só um minutinho. E daí eu tenho que entrar aqui no Google Classroom. É importante mostrar para vocês isso. Peraí. Estão gostando? Parece, gente, não há previsão de voltar essas aulas presenciais